Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Pereira e nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo aí de PHP para vocês, tá? Mas antes, aquele recado, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir, tá? E nesse vídeo de hoje a gente vai ver funções de texto, né? De manipulação de string dentro do PHP. É uma quantidade muito grande de funções, né, que o PHP utiliza aí para tratar strings. Eu destaquei algumas aqui, tá? Mas vou deixar a referência para você acompanhar aí depois do vídeo, tá? Para você ver outras funções, ver como elas funcionam melhor. Aqui a gente vai passar aqui rapidamente para vocês conhecerem a função, né? As funções, né? E ter ideia do que elas fazem, né? E caso queira se aprofundar, eu vou deixar uma referência aí para você consultar, beleza? Dito isso, pessoal, eu estou utilizando aqui um texto de exemplo, tá? E eu vou aqui, a gente vai experimentar as funções, tá? Então a primeira função que eu quero mostrar aqui para vocês é a strlen, tá? E o que faz essa função? Ela conta, né, a quantidade de caracteres dentro do meu texto, né? Texto exemplo, tá? Então caso você queira saber aí a quantidade de caracteres, basta utilizar strlen, tá? Dessa forma aqui que a gente escreve. Então aqui eu vou mostrar na tela, né, o que ela faz. E é exatamente 33 caracteres, tá? Lembrando que está contando aqui inclusive o espaço, né? O espaço é um tipo de caractere, né? Dentro aqui da minha frase. Tá? Então se eu tirar aqui o espaço, né? Só para vocês verem, você vai ver que essa quantidade aqui ela vai ser reduzida, né? Para 25, tá certo? Então vou voltar aqui com o espaço. Aquela hora eu apertei o Enter, né? Inclusive contou aí como um espaço, né? Mas essa função utiliza aí para você contar, né, caracteres dentro de um texto, tá? Essa é a primeira função. Outra função que a gente pode utilizar também é a str_upper, tá? Então eu vou colocar aqui texto saída e aqui eu vou colocar a função str_upper, tá? E vou passar aqui o texto exemplo e vou aqui mostrar na tela, né, texto saída. Ao fazer isso aqui, né, nós vemos que as nossas letras ficaram maiúsculas, né? Mas repare que não todas, né? Isso acontece por causa de um problema aí de codificação de caracteres, tá? Então é bem provável que o navegador ele não esteja reconhecendo aqui a codificação de caracteres que nós estamos utilizando. Para corrigir isso, a gente pode utilizar uma outra função aqui, tá? Vou substituir essa função str_upper para mb, tá? Fazendo underline str_upper, e vai ter um outro parâmetro que eu vou passar aqui, que é a codificação, né, que a gente está utilizando. No caso que eu estou utilizando o TF8, tá? Aqui no meu editor. E ao recarregar, a gente consegue consertar esse erro aí, né? Então, se isso acontecer com você, você pode utilizar essa outra função aqui, mb str_upper, tá? Passando aí o texto e o encode aí dos caracteres que você está utilizando, tá? Isso acontece por causa que nós somos um país latino, né? Nós temos aí uma diversidade maior de caracteres, né? Com acento, cedilha, né? E pode acontecer esse tipo de problema, tá? Outro, né? Agora que eu expliquei aqui, você também tem a função correspondente, né? O str_lower, né? Aí no caso aqui eu vou copiar esse texto aqui. Vou criar aqui uma variável, né, chamada texto maiúsculo. E vou aqui passar texto maiúsculo. Salvar e recarregar. A função mb str_lower, né, ela serve para a gente passar os textos de maiúsculo para minúsculo, tá? Então essa é outra função aí que existe dentro do PHP, tá? Você poderia utilizar outra função, né? Aquela só para você conhecer, né? str_lower, né? Aí a gente tira aqui esse outro parâmetro, né? Essa outra forma. Mas aí acontece aquele mesmo problema, né? Que a gente estava vendo aí no início, tá? Então recomendo você utilizar aqui, no lugar dessas duas funções, a mb str_lower e mb str_upper, tá?
para corrigir esses problemas aí referentes a encode de caracteres, tá? Bom, visto essas últimas aí, nós temos uma outra função que a gente... Vou apagar aqui essas variáveis, essa aqui também. Função para pegar um pedaço, né, de string, né, de um pedaço aí de uma string, tá? Então, essa função é substr, né? Então, vou pegar aqui pedaço de texto, tá? Substr, tá? Que ela vai pegar aí um pedaço do meu texto. E aqui eu vou passar o meu texto que eu quero, né? Que é o texto exemplo. E aqui a gente pode passar dois parâmetros, né? Um parâmetro é a posição inicial do texto e o outro, né, é a quantidade de caracteres que a gente quer. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu quero pegar aqui da minha string original a posição 0 e 3 caracteres a partir da posição 0, né? E vou mostrar aqui na tela para você ver, tá? Pedaço de texto, vamos ver aqui. E olha só, ele pegou, né? Apenas aqui os 3 primeiros caracteres, tá? Você pode passar aqui mais, você consegue pegar mais caracteres, né? Então ela funciona com esses dois parâmetros, tá certo? E é claro, né? A gente pode aqui começar de outras posições, por exemplo, posição 2 até posição 6 aqui. Então ele tá pegando aqui só o estando, né? Então essa função substr, ela funciona dessa forma, tá? Ela tem outras variações, tá? Mas eu não vou falar aqui no vídeo, vou deixar aí na descrição a referência para você consultar mais informações sobre essa substr, que é uma função muito legal aí de você estar usando, tá? Bom, uma outra função que você pode estar usando também de string, né? Eu vou colocar aqui propositalmente esses asteriscos entre meu texto, tá? Que você vai entender. É a função implode, tá? O que é a função? Na verdade, é a função explode. Desculpa. Vou colocar aqui uma variável chamada array e passar aqui explode, tá? E aqui a gente passa um delimitador, né? Que no caso aqui é o asterisco, e o nosso texto que a gente quer separar, né? Texto exemplo. E aqui eu vou fazer um var dump, tá? Para quem não sabe, essa função ela detalha aí o que tem dentro de uma variável. Vou salvar aqui, ó. Repare que ele fatiou o meu texto, né, em um array, né? Então ele pegou aqui a minha string, né? Essa função explode, basicamente o que ela faz? Ela separa o meu texto, né? Ela quebra o meu texto baseado no caractere que eu passar. Então toda vez que ela encontrar este caractere asterisco aqui, ela vai fatiar, né, essa string explode, então ela vai separar essa string aqui em um array, né? Trazendo aí cada posição, né? Guardando em cada uma dessas strings fatiadas em um array, né? Dentro de um array. E a gente pode aí consultar, tá? Pra gente ver melhor, né? Como que ficou, a gente vai utilizar aqui uma função para percorrer arrays, que é for each, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui array. Aqui eu vou colocar texto. E aqui eu vou fazer um echo. E vou mostrar aqui texto, tá? Ao salvar aqui, faltou um BR aqui, vou concatenar com BR, né, para separar melhor. E olha só, ele pegou aqui cada uma das posições, né, e separou em um array, né? Então aqui a gente está utilizando um vetor, né? Se a gente fizer aqui, ó, vou colocar aqui chave, tá? Vou colocar aqui uma variável chamada chave e exibir aqui posição. Vou concatenar aqui com chave, concatena com texto e salvar. Ele mostra aqui, né? Eu só desculpa, pessoal, acabei invertendo aqui. Na verdade é assim, ó, chave, né? E aqui texto, tá? Então vou exibir chave, né? E vou concatenar aqui com texto, tá?
Vou concatenar aqui com BR. E olha só, pessoal, ele exibiu aqui, né, cada uma das posições que estão esses textos. Então, na minha posição 0 do meu array, tem a palavra testando, né, aqui na minha string original, ó. Ele cortou ela, né, pegou ela, armazenou na posição 0. A posição 1 colocou funções, posição 2 o D, né, e a posição 3 string, né. Então, ele fatiou a minha string em pedaços aí, utilizando o explode. Então, você pode fazer isso aí, tá legal? Bom, tem uma outra função que é a função inversa, né, da explode, que é a implode, né? Você pode criar um array aqui, por exemplo, texto 1, vou colocar aqui texto 1, texto 2 e texto 3, tá? Então, vamos transformar um array em string, né? O processo totalmente contrário da função anterior. Então, vou colocar aqui array string, né? String saída. E a gente vai colocar aqui o implode. Vai passar aqui o array, né? Que é aqui texto exemplo não, né, pessoal? Vou colocar aqui um nome mais didático, array, né? Vamos passar aqui um array. E aqui a gente vai fazer um echo, tá? String saída, salvando aqui e recarregando, né? A gente transformou um array numa string, tá? Separado aqui por vírgula, mas não precisa ser necessariamente vírgula. A gente pode aqui usar outros símbolos, olha só, usei um asterisco, né? Pode usar aqui um tiozinho, ó. Então a gente transformou um array em string, tá? Função implode, tá? Então ela usa dois parâmetros aí, um símbolo, né, que você quer usar para unir esses textos, e o array, né? Então existe a função tanto para transformar uma string no array e um array em string, tá? São funções aí bem interessantes de serem utilizadas, tá? Uma outra função que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, vou usar aqui um texto de exemplo, né? HTML exemplo. Vou colocar aqui um textinho, né, dentro de HTML, tá? E vou utilizar aqui uma função texto, né, sem HTML, tá? Então a gente às vezes recebe um texto aí com HTML, né, e você quer tirar as tags, né? Como que a gente faz isso? A gente usa aqui strip tags, tá? E aqui a gente passa o nosso texto, né, HTML exemplo. Certo? E eu vou fazer o eco das duas, né? Então vou colocar aqui HTML exemplo para você ver a diferença, né? E o texto sem HTML. Ao salvar aqui, né, e recarregar, a gente vê que não tem nenhuma diferença. Mas quando eu vou inspecionar aqui os elementos, tá? Vou só aumentar um pouco aqui o zoom para você ver melhor. Subir aqui. Repare, né, que primeiro eu tenho um texto com as tags HTML, ou seja, eu estou aqui com a tag P, né? E abaixo eu tenho um texto sem HTML, o texto puro, né? Então essa função strip tags, ele retira, né, a formatação HTML e transforma aí este texto em um texto plano, tá, pessoal? Então, pessoal, essas são as funções, né, legais aí de se conhecer dentro do PHP, tá? Mas não se atenha a decorar funções, seja em qualquer linguagem que você esteja aprendendo, tá? Se acostume com elas, utilize elas, brinque bastante, pratique, né, crie projetos, mas não se preocupe aí em saber todas as funções da string, todas as funções de data, porque são muitas, né? E muitas das vezes essas outras funções você nem vai estar utilizando aí no dia a dia. Eu trouxe aqui algumas, né, apresentei para vocês, igual eu falei, vou deixar uma referência aí na descrição, né, para você estar estudando elas, né, vendo como que elas funcionam com mais detalhes, né, mas eu passei aqui um pouquinho das principais, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Desejo um ótimo dia para você, obrigado aí por ter ficado até o final, tá? E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir, assim você dá uma ajuda aí pro canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.